Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Então, vamos dar continuidade às nossas aulas. Na aula passada, a gente viu aminoácidos, que são as unidades monoméricas das proteínas. Eu iniciei com os aminoácidos para que a gente possa entender melhor como é que é formada essa estrutura das proteínas. Então, na aula passada, a gente estudou cada um desses aminoácidos individuais. Vimos que eles possuem uma estrutura comum a todos eles e um grupo R, que é o que faz cada um ter as suas diferenças fundamentais. E hoje a gente vai estudar o que são as proteínas, que são exatamente os polímeros constituídos desses vários aminoácidos. Então, quais seriam as funções dessas proteínas? Essas proteínas, elas possuem as mais diferentes funções, como, por exemplo, nossa pele contém proteínas, o cabelo é formado por proteína, enzimas também são proteínas e participam das mais diversas atividades em nosso corpo. São as enzimas que catalisam reações metabólicas, fazendo com que essas reações elas aconteçam de uma forma mais rápida. Temos também a hemoglobina, que é a proteína do sangue. Temos as fibras musculares, que também são formadas por proteínas. Os tendões, que unem os músculos, também contêm proteínas. A insulina, por exemplo, que é um hormônio importantíssimo para a gente, que é o que regula a concentração de glicose no nosso sangue, tão importante, é uma proteína. E é tão importante que a falta dessa insulina ou qualquer defeito em sua produção causa uma doença que hoje em dia é uma doença bem comum e afeta milhares de brasileiros e milhares de pessoas no mundo todo, que é a diabetes. As nossas unhas também são formadas por proteínas, enfim, elas desempenham as mais variadas funções no nosso corpo. E as nossas proteínas, elas são sintetizadas a partir do nosso DNA. O nosso DNA, uma trinca de genes, ela vai codificar um aminoácido. E esse aminoácido é o que vai compor as nossas proteínas. Então, é o que o nosso código genético, ele contém as informações que vão produzir essas proteínas. Vimos na aula passada que as proteínas são formadas a partir da junção de vários aminoácidos. Então, a gente estudou os aminoácidos. E agora a gente vai ver a estrutura mais complexa. O polipeptídeo formado por esses aminoácidos, que são as nossas proteínas, que desempenham as mais variadas funções. Então, assim, o que seriam as proteínas? São as moléculas, primeiramente, mais abundantes e funcionalmente mais diversas dos nossos sistemas biológicos, participando de processos importantíssimos no nosso corpo e no corpo de diversos animais e outros seres vivos. E elas são formadas por polímeros de aminoácidos, como a gente viu na aula passada, que são ligados entre si por meio de ligações peptídicas. A gente vai ver mais na frente como é que se dá essa ligação, como é que acontece essa formação dessa ligação para que essas proteínas sejam formadas, que é a ligação entre um aminoácido e outro, chamada de ligações peptídicas. A gente também viu na aula passada que existem mais de 300 aminoácidos na natureza. Só que são aminoácidos que a gente chama não padrão, que são os aminoácidos livres, que não compõem, não participam da formação dessas proteínas. Vimos também que há apenas de 20 a 21 aminoácidos, porque foi descoberto mais recentemente que não só são 20 aminoácidos, em algumas proteínas aparecem outros aminoácidos mais raros, mas no geral 20 aminoácidos constituem as proteínas dos mamíferos. Então, o que seriam essas proteínas e do que elas são formadas, né? Então, como a gente viu, as proteínas são compostos orgânicos complexos de alto peso molecular, chamados também de polipeptídeos. Por que polipeptídeos? Porque ela é formada pela ligação peptídica de vários peptídeos menores. Ela é formada pela junção de vários aminoácidos e vários peptídeos, formando o polipeptídeo complexo, que são as proteínas. Na sua estrutura, elas contêm carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre. E elas podem chegar de tamanho tanto de poucos polipeptídeos como de milhares de aminoácidos, como de 70 a 25 mil aminoácidos. Elas têm os tamanhos mais diversos possíveis. E como vimos, o que seria aminoácido? São exatamente as unidades monoméricas que compõem essas proteínas. As proteínas, elas são formadas por diversos aminoácidos ligados entre si através dessas ligações peptídicas.
E o que vai diferir entre uma proteína e outra é exatamente essa sua sequência de aminoácidos e quais são esses aminoácidos que estão compondo essa proteína. Eles podem ser os mais diversos, podem ser poucos e a sua sequência modificada. Então, é isso que vai diferir uma proteína e outra e o que vai desencadear qual função ela vai exercer. Os aminoácidos são também metabólitos energéticos e em animais, muitos deles são nutrientes essenciais, como a gente viu, que alguns aminoácidos são nutrientes essenciais e por isso a gente tem que adquirir pela dieta. E também temos os não essenciais, que é os que o nosso corpo consegue produzir. E a gente precisa dessa vasta diversidade dos aminoácidos, tanto para compor as proteínas, quanto para desempenhar suas atividades individuais, já que as proteínas elas possuem atividades diversas e importantíssimas em nosso corpo. Vimos também que os aminoácidos elas são substâncias anfotéricas e são chamadas de anfólitos, que o que seriam isso? Que em solução aquosa elas podem atuar tanto quanto ácido quanto base, que a gente viu e estudou isso na aula passada. Então, assim, para a gente relembrar como seria a estrutura geral desses aminoácidos. A gente lembra que os aminoácidos, que é a unidade monomérica das proteínas, elas possuem um grupo amino, um grupo ácido carboxílico, que é o que dá nome a aminoácido, um hidrogênio e um grupo R, que é o que a gente chama de radical ou cadeia lateral. Isso aqui é o que vai diferir entre os diversos aminoácidos. Cada aminoácido, ele possui um radical diferente. A gente viu até o exemplo da glicina, que é o aminoácido mais simples, que o seu radical é apenas um hidrogênio. Então, essa estrutura diferente, assim, com cada um dos diferentes radicais, que vai se unir e compor uma proteína. Mas como é que acontece a ligação entre um aminoácido e outro? Vamos ver isso agora. Aqui eu tenho um aminoácido 1 e aqui um aminoácido 2, que ele tem todos os componentes, como a gente falou. Por exemplo, aqui está o grupamento amino, aqui eu tenho o grupamento ácido carboxílico, o hidrogênio e o radical, que é o que vai diferir entre cada aminoácido. Então, não importa, aqui o radical vai depender de cada um de qual aminoácido a gente está falando. E aqui eu tenho o aminoácido 2 com a mesma estrutura e o seu radical diferente. Então, como que acontece essa ligação peptídica? O grupamento amina de um dos aminoácidos vai se unir com a hidroxila de outro aminoácido, do ácido carboxílico. Ele vai se juntar a hidroxila com o grupo amino de um aminoácido, liberando água e formando um dipeptídeo. Vamos ver como isso acontece. Um desses hidrogênios vai se unir com essa hidroxila, formando o quê? Água, né? H2O. Então, tá aqui, aí fica o outro hidrogênio e libera a molécula de água. Então, é como se eu arrancasse essa molécula aqui que está rachurada de vermelho. 2 hidrogênios e o oxigênio. Então, eu juntei essa molécula, esse N vai se juntar aqui, formando agora um dipeptídeo. E assim vai acontecer várias outras ligações. Outro pode vir se juntar aqui, formando um tripeptídeo, e outro formando um polipeptídeo, e assim por diante, que é o que vai formar a proteína, sendo cada um desses um aminoácido. E cada ligação vai liberar uma molécula de água, que é exatamente essa porção que será arrancada. Então, vamos conhecer um pouquinho agora sobre a arquitetura das proteínas. As proteínas podem diferir umas das outras, como a gente viu, nos seguintes aspectos. Pela quantidade de aminoácidos de cada cadeia polipeptídica, algumas proteínas possuem alguns poucos aminoácidos ligados e outras são polímeros gigantescos, com centenas de aminoácidos ligados. Então, o que pode diferir numa proteína é a quantidade desses aminoácidos, os tipos de aminoácidos que são presentes na cadeia. Por exemplo, a gente viu que 20 tipos de aminoácido são os principais constituintes das proteínas. Porém, não significa que toda proteína tenha os 20 aminoácidos. Algumas têm alguns, outras têm outros, alguns podem ter quase todos. Enfim, então, os tipos de aminoácido desses 20 que constituem a proteína é outra característica que pode diferir uma proteína da outra. E também a sequência em que eles estão organizados. Cada proteína tem a sua sequência de aminoácido. E é exatamente isso que vai determinar que proteína a gente está criando. E essa sequência de aminoácido, ela está no nosso DNA.
O nosso DNA é que vai dizer qual é a sequência de aminoácido que o nosso corpo vai criar. E aí, dependendo dessa sequência, ele vai criar determinada proteína, que é o que difere também uma das outras. Então, teoricamente, há um número imenso de combinações possíveis desses 20 tipos de aminoácidos para formar essas proteínas. Já foram identificadas milhares de tipos de proteínas nos organismos vivos. Calcula-se que no corpo de uma pessoa existam entre 100 e 200 mil tipos diferentes de proteínas, para vocês verem quanto esse arsenal pode ser diferente e como elas podem se combinar das mais diferentes formas, com esses 20 aminoácidos, para formar as mais diferentes proteínas que têm as mais diferentes funções. Então, é assim, as proteínas, como a gente viu, elas são formadas por cadeias de aminoácidos. Cada porção dessa seria um aminoácido. E aí, ela é ligada um aminoácido ao outro através da ligação peptídica, como a gente viu. Que o grupo amina de um desse aminoácido vai se juntar ao grupo ácido carboxílico do outro, liberando uma molécula de água. A ligação peptídica que vai juntar um peptídeo ao outro. E assim ele vai se juntando. Cada proteína tem a sua sequência de aminoácido específica e o seu tamanho. Então, algumas proteínas podem ser maiores, com mais aminoácidos ligados, e outras podem ser menores, como, por exemplo, se essa acabasse aqui. Então, o que vai diferir entre uma proteína e outra é exatamente isso, a composição dos seus aminoácidos, qual é a sua sequência de aminoácidos e que tamanho ela tem, quantos aminoácidos compõem essa proteína. Essa estrutura das proteínas, essa sequência de aminoácidos e essa cadeia lateral que esses aminoácidos possuem, faz com que essa proteína, elas adquiram formas, elas possuem estruturas próprias e elas podem se organizar de 4 maneiras diferentes, que é o que a gente chama exatamente de estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Vamos entender melhor, através de um vídeo, o que é que seria cada uma dessas estruturas. Como é que se dá essa organização para a gente diferenciar cada uma dessas estruturas. Então aqui, vamos conhecer a estrutura dessas proteínas. A gente viu que elas podem ser de 4 tipos, primária, secundária, terciária e quaternária. Vamos conhecer cada uma delas. Primeiro, a estrutura primária dessas proteínas. O que seria isso? Vamos relembrar como é que é formada essa proteína. Nós temos um aminoácido, como por exemplo aqui nós temos a metionina, ela vai se juntar com outro aminoácido. E cada vez que acontece essa ligação, como eu falei, a ligação peptídica, ocorre a perda de uma molécula de água. Então, toda vez que se junta um aminoácido ao outro, ocorre essa ligação e sai uma molécula de água. Então, isso aqui seria a formação dessa proteína, várias ligações peptídicas formando essa proteína. A sequência desses aminoácidos, a sequência dessa junção entre um aminoácido e outro, é o que vai caracterizar a nossa estrutura primária, tá? Então, essa sequência de cada um desses aminoácidos que ligou, a sequência desses aminoácidos é o que caracteriza a nossa estrutura primária de uma proteína. É isso que faz a estrutura primária. Agora, a nossa estrutura secundária, o que é que ela seria? A estrutura secundária diz respeito a interações que ocorrem entre esses aminoácidos. E elas podem ser de 2 tipos, alfa-hélice e beta, como a gente acabou de ver. Então, o que seria isso? Os aminoácidos próximos, eles não possuem aquela cadeia lateral. Essas cadeias laterais, elas possuem, como a gente viu na sua composição, elas possuem alguns radicais que são carregados positivamente, outro carregado negativamente, alguns possuem interação com a água, outros são hidrofóbicos. Então, dependendo da característica desse grupo lateral de cada um dos aminoácidos que compõem a proteína, eles vão se associar com alguns outros aminoácidos que estão próximos. Essa cadeia lateral, elas podem se associar. Por exemplo, uma que é carregada positivamente, ela pode se atrair por um aminoácido que tem a sua cadeia lateral carregada negativamente. Então, essa interação que vai ocorrer entre esses aminoácidos próximos é o que vai definir a sua estrutura, que a gente chama de secundária. E se essa estrutura ela fizer uma alfa-hélice, que é como a estrutura do DNA, parecida com a estrutura do DNA, ela é chamada de alfa-hélice. Dependendo da interação desses aminoácidos, é o que vai determinar se ela vai ser desse tipo
ou se ela vai ser uma do tipo folha beta, que também é outro tipo de interação que determina uma estrutura secundária. Então, a folha beta é nesse formato, tipo uma escadinha, e a estrutura alfa-hélice é uma hélice. A estrutura terciária diz respeito a interações entre os aminoácidos que estão distantes, os aminoácidos mais distantes. Então, essas proteínas, elas podem se contorcer e os aminoácidos que estão mais distantes também vão interagir. Nessas estruturas terciárias, nós podemos encontrar várias estruturas secundárias, tipo aquelas duas que a gente viu, por exemplo, tanto a do tipo alfa-hélice, como vocês podem ver aqui, como também a de folha beta. Então, esse aglomerado que acontece nas proteínas, que são exatamente as interações dos aminoácidos que estão mais distantes, é o que caracteriza essa estrutura terciária das proteínas, tá? E quando uma proteína, ela, por exemplo, aqui nós temos um peptídeo, e esse peptídeo, ele se relaciona com outro polipeptídeo, nós aí já formamos o que a gente chama de estrutura quaternária, como a gente vai ver aqui nesse outro exemplo. Então, recapitulando, a estrutura primária é a sequência dos aminoácidos, a ligação é a sequência deles. A nossa estrutura secundária seria as interações entre os aminoácidos próximos. Então, podendo formar tanto essa forma aqui, que é a alfa-hélice, ou a folha beta. A estrutura terciária é quando elas se interagem com os aminoácidos mais distantes, formando aglomerados. Então, nesses aglomerados, a gente pode encontrar tanto a alfa-hélice quanto a folha beta. Então, os aminoácidos distantes interagem, formando essas estruturas. E a quaternária, que é a nossa última, é exatamente a associação de vários outros polipeptídeos. Por exemplo, nesse exemplo aqui, a gente está vendo 3. É como se 3 estruturas terciárias se associassem. Como se essa proteína fosse formada de 3 subunidades. Isso, no geral, é o que a gente chama de estrutura quaternária. Como, por exemplo, de uma proteína que tem uma estrutura quaternária, nós temos a hemoglobina, que é uma proteína que carrega oxigênio no nosso sangue. Então, mais uma vez, só para a gente finalizar e vocês entenderem muito bem, aqui nós temos a estrutura primária, que é a sequência dos aminoácidos, a estrutura secundária, que é o arranjo espacial dessa cadeia, ou seja, a interação dos aminoácidos mais próximos. Elas podem ser de 2 tipos, alfa-hélice ou folha beta, como a gente viu. A estrutura terciária, a associação de aminoácidos mais distantes, o que faz essa contorção na proteína. Então, aminoácidos distantes vão interagir, ocasionando essa torção característica dessa estrutura terciária. É o enovelamento dessa cadeia. E a estrutura quaternária, que é a montagem de várias cadeias polipeptídicas. Por exemplo, nesse caso aqui, nós estamos vendo 3, 2 amarelas e uma em rosa atrás. Então, nós temos uma proteína com 3 subunidades. Quando nós temos proteínas que possuem esse tipo de interação, dizemos que ela tem uma estrutura quaternária. Todas as proteínas, elas possuem uma estrutura primária, secundária e terciária, mas nem todas possuem uma estrutura quaternária. Só algumas proteínas que possuem esse tipo de associação. Porém, são esses 4 tipos de montagens de estrutura que as proteínas podem assumir. Outro exemplo aqui que deixaria um pouco mais claro como seria isso é o exemplo do colágeno e da queratina, que ambas são proteínas estruturais, que participam da estrutura do nosso corpo. Por exemplo, o colágeno. O colágeno seria essa estrutura aqui. Se você pegar uma dessas fibras e olhar lá dentro, você vai ver cada uma das porções de interação dessa proteína. Aqui nós temos a sequência de aminoácidos. Se você olhar aqui pequenininho, seria a sequência de aminoácidos. Essa sequência é o quê? A nossa estrutura primária. Esses aminoácidos interagindo, eles estão formando aqui dentro uma alfa-hélice. Vocês estão vendo? Ó, a alfa-hélice aqui pequenininha. Então, essa alfa-hélice seria a nossa estrutura secundária. A interação dessa alfa-hélice faz com que elas adquiram esse formato aqui. Várias alfa-hélices dessa adquirem esse formato aqui, que seria a nossa estrutura terciária. Várias estruturas terciárias juntas formam o colágeno, que possui uma estrutura quaternária, assim como a queratina. Alguns fatores podem alterar a estrutura dessas proteínas. Quais seriam esses fatores? Temperatura, acidez, concentrações de sais, aumento de pH.
Então, esses fatores e outros, eles podem alterar a forma original como essas proteínas estão interagindo. Como a gente viu, as proteínas são formadas por cadeias de aminoácidos. E os aminoácidos, eles possuem, cada um deles, um radical diferente. E esses radicais, eles podem ser carregados positivamente, negativamente. E como a gente viu também, dependendo do pH, por exemplo, esses radicais, eles modificam a sua carga final. Então, modificando a estrutura e a forma com que esses radicais se comportam, vocês concordam comigo que eles não irão mais interagir da mesma forma? Então, se eles não estão mais interagindo da mesma forma, essa proteína ela vai perder o seu formato original. Então, se eu alterar uma dessas condições, como esses exemplos que eu dei aqui, esses aminoácidos eles vão perder a sua estrutura original e, sendo assim, não dá para interagir mais da mesma forma. Não interagindo mais do mesmo formato, a proteína ela perde a sua estrutura original, que é o que a gente chama de desnaturação. Então, variações anormais dessas condições podem fazer as moléculas proteicas perderem a sua configuração original, que é o que a gente chama de desnaturação. Então, se eu aumento muito a temperatura, esses aminoácidos irão parar de interagir da forma correta e a proteína ela vai se desenovelar, ela se desestrutura. Então, uma condição que a gente chama de desnaturada. A proteína está desnaturada. Porém, o que dita, vocês concordam comigo que o que dita a estrutura da proteína é exatamente a sequência dos aminoácidos, é a sua estrutura primária. A sua estrutura primária não é a sequência dos aminoácidos? Se eu continuo com a minha estrutura primária e depois eu volto para minhas condições originais, eu aumentei a temperatura, desnaturei uma proteína. Mas se depois eu conseguir voltar, se eu não destruir a sequência de aminoácidos, eu não destruir a estrutura primária e depois voltar para a temperatura normal, eles vão formar de novo a mesma estrutura, ela vai se renaturar. Porém, isso só acontece quando a gente não destrói a sequência dos aminoácidos, que são eles que vão interagir nas condições normais para voltar à sua estrutura original. Se o meu aumento de temperatura for muito alto ao ponto de quebrar essa sequência de aminoácidos, de desfazer essa sequência, então eu não consigo renaturar. Que é, por exemplo, o que acontece com o ovo. O ovo, ele tem uma estrutura de gema e de clara quando ele tá cru, né? A clara, ela é transparente e a gema é mais mole, também assim como a clara. E quando a gente aumenta a temperatura, ela muda o formato, ela fica de outra forma. Aquilo que a gente tá fazendo é desnaturando aquelas proteínas. Só que o aumento da temperatura é tão alto que não tem como ela voltar para sua condição inicial. Então, depois que você frita o ovo, ele não volta a ser aquela outra estrutura que ele era antes. E a gente sabe que o ovo é principalmente formado de proteínas. Mais um exemplo que volta ao normal e que eu posso dar para vocês, de uma que recebeu uma temperatura, mas depois ela volta ao normal, é o que acontece com as nossas proteínas do cabelo, por exemplo. Algumas pessoas possuem cabelo cacheado, porque a composição do seu cabelo é de uma proteína que interage de determinada forma, dando esse formato ao cabelo. Porém, se ela usar uma chapinha que tem um aumento de temperatura, ela vai, desnaturar essas proteínas, formando com que elas fiquem liso, com que o cabelo fique liso. Ela aumentou a temperatura e essas proteínas se desnaturaram. Porém, se ela molhar, ela vai reidratar essas proteínas e as proteínas são capazes de voltar ao seu formato original, certo? Então, elas se renaturam. Desnaturou, mas se renaturou, porque não foi temperatura suficiente para quebrar a sequência de aminoácidos dessas proteínas. As proteínas, elas podem ser classificadas também de determinadas formas. Com relação à sua forma, elas são classificadas em fibrosas ou globulares, também chamadas de globosas. Que seria isso? As fibrosas, elas possuem a forma cilíndrica, possuem baixa solubilidade em água, ou seja, elas são insolúveis em água, certo? A sua solubilidade é baixa e possuem principalmente funções estruturais, como, por exemplo, o exemplo do colágeno, que eu dei lá em cima. A queratina também e a miosina.
Então, possuem essa forma cilíndrica e possuem mais funções estruturais. Já as proteínas globulares, também chamadas de globosas, como o nome já fala, elas possuem uma forma esféricas, são solúveis em água e possuem as mais diversas funções. São multifuncionais. Como exemplos dessas proteínas globulares, nós temos albuminas, enzimas de uma forma geral, que são aquelas proteínas que participam de reações metabólicas, catalisam essas reações metabólicas, fazendo com que essas reações ela ocorra de uma forma mais rápida. Elas aumentam a velocidade dessa reação. E proteínas de transporte também, como por exemplo a hemoglobina, que é a proteína presente no nosso sangue, que tem o objetivo de carregar oxigênio pelo nosso sangue. A proteína hemoglobina, como eu falei para vocês, ela é uma proteína que possui uma estrutura quaternária. Ela possui 4 subunidades, ó, como dá para ver aqui nessa figura. 2 dessas azuis e 2 dessas mais amareladas. Então, ela é uma proteína que possui uma estrutura quaternária, possuindo 4 subunidades. E é um exemplo de proteínas globulares. Além da sua forma, as proteínas elas também podem ser classificadas quanto à sua constituição, sendo assim classificadas em simples, ou compostas ou conjugadas, tanto faz. As simples são aquelas que são constituídas unicamente de aminoácidos ligados peptidicamente. Vocês vão entender quando eu mostrar os exemplos. Elas são constituídas apenas de aminoácidos. Já as compostas, também chamadas de conjugadas, elas possuem, além da fração peptídica, além dos aminoácidos, compostos que não são proteicos, como por exemplo lipídios ou carboidratos, que se for carboidratos é o que a gente chama de glicoproteínas, se for lipídios é o que a gente chama de lipoproteínas. Então, no caso, essas proteínas são chamadas de conjugadas ou compostas. Vamos ver exemplos de simples e de compostas que aí vocês vão entender melhor. Então, as proteínas simples, um exemplo, a albumina. A albumina é uma proteína que é secretada pelo fígado, ela é a maior proteína do plasma humano, é 60% da proteína plasmática, é a albumina, e tem como função transportar compostos hidrofóbicos, como, por exemplo, esteroides, que são compostos de colesterol. Vocês lembram em lipídios, que os lipídios são compostos hidrofóbicos e para serem transportados pelo corpo, eles precisam se associar na forma de lipoproteínas, que a gente vai ver lá na frente também, que são um exemplo de proteínas conjugadas, ou através da albumina. A albumina ela se associa a esses compostos hidrofóbicos, como os esteroides, e também conseguem carrear, transportar eles para diversos órgãos que estejam necessitando desse composto no momento. Além da albumina, outro exemplo de proteína simples, do tipo simples, que possui apenas a sequência de aminoácidos, são as globulinas, que também têm uma função de transporte. Elas transportam cortisol e progesterona, que são 2 hormônios importantes, né? Testosterona e estradiol, além também de transportar vitaminas, como a vitamina D. E outro exemplo é a queratina, que é insolúvel em água, é uma proteína simples, insolúvel em água, e é o principal componente dos cabelos, das unhas, enfim, da pele, da epiderme como um todo, é a queratina. Já proteínas conjugadas ou compostas são aquelas proteínas que, além da sua porção proteica, elas possuem também em sua estrutura outros compostos, como a gente viu, que podem ser carboidratos ou lipídios, ou até mesmo alguns grupos com outros átomos diferentes. Como exemplo dessas proteínas conjugadas, nós temos as glicoproteínas, fosfoproteínas, lipoproteínas, metaloproteínas e cromoproteínas. Vamos ver cada uma delas para vocês entenderem melhor. Então, as glicoproteínas, o que seriam essas? Como o próprio nome já diz, glico significa açúcar, né? E proteínas são as proteínas, então são proteínas associadas a açúcares. São proteínas que estão associadas a carboidratos. Elas possuem o seu grupo prostéticos ligados covalentemente a glicídios. Um exemplo desse tipo de proteína conjugada são as imunoglobulinas, que elas são produzidas pelos linfócitos quando
possuímos efetivas, quando alguma bactéria ou vírus nos ataca, esses linfócitos B reagem, produzindo essas imunoglobulinas. Então, essas imunoglobulinas, elas participam do nosso processo de defesa. E essas imunoglobulinas são exemplo de glicoproteínas, porque, além da sua porção proteica, elas possuem também alguns carboidratos ligados em sua estrutura. Temos também as fosfoproteínas, como exemplo nós temos a caseína. O que seriam as fosfoproteínas? São proteínas que na sua estrutura, algum dos seus grupos proteicos ligados ao seu substrato proteico são substituídos por uma porção de grupo fosfato. Então, por exemplo, a gente viu que na porção da proteína, em algum radical ou naquela porção de aminoácido, elas possuem hidroxila, e nesse caso essa hidroxila sofreria a sua transformação, sairia da molécula e no lugar dela entraria um grupo fosfato. Então, quando esse grupo fosfato está ligado a esse substrato proteico, nós temos o que a gente chamamos de fosfoproteínas. Então, é simplesmente proteínas que possuem ligada à sua estrutura proteica grupos fosfato. Como exemplo desse tipo de proteína conjugada, nós temos a caseína. Lipoproteínas, como o nome também já diz, são proteínas que estão associadas a lipídios, tá? Eu acho que vocês lembram, em lipídios, a gente viu que para ser transportado pelo nosso corpo, os lipídios, eles se associam em estruturas, eles formam estruturas que são o que a gente chama de lipoproteínas. E existem 5 tipos principais, né? Que são os quilomicrons, o VLDL, o IDL, LDL e o HDL. A gente viu na aula de lipídios que o HDL é o que a gente chama de colesterol bom e o LDL é o que a gente chama de colesterol ruim. Esse tipo de lipoproteínas são proteínas conjugadas, porque na estrutura que compõe essas lipoproteínas, elas possuem tanto lipídios, que é a porção interna que é hidrofóbica, como também elas possuem proteínas. Então, essas proteínas associadas a esses lipídios são o que compõem as lipoproteínas. Temos também como exemplo, como outras proteínas conjugadas, as metaloproteínas, que são proteínas que possuem em sua composição um ou mais íons metálicos na estrutura. Esses íons, eles podem estar diretamente ligados à cadeia polipeptídicas ou inseridos numa molécula não proteica que esteja covalentemente ligada a essa proteína. Então, como exemplo de metaloproteínas, nós temos as enzimas. Como um exemplo de uma enzima, temos a anidrase carbônica, que tem um papel importante no transporte de CO2 e controle do pH do sangue. Assim como nós temos a hemoglobina, que transporta oxigênio, nós temos a anidrase carbônica, que é uma transportadora de CO2. E na sua estrutura, ela possui esse zinco, que é um metal, um íon metálico, que é por isso que elas são chamadas de metaloproteínas. Outras proteínas conjugadas são as da classes das cromoproteínas. Cromoproteínas são proteínas que contêm, que elas possuem um grupo proteico pigmentado. Como assim? Por exemplo, a hemoglobina, que elas possuem aquele ferro que está ligado à sua estrutura, dando uma coloração avermelhada. Por isso que o nosso sangue é vermelho. Exatamente devido a esse grupo ferro que está ligado à estrutura dessa proteína. E a clorofila, que é aquele pigmento verde responsável pela fotossíntese das plantas. Então, essa pigmentação é também devido à presença do magnésio na sua estrutura, que dá essa pigmentação verde. Então, essas proteínas que possuem essa pigmentação, esse grupo proteico pigmentado, elas são classificadas como cromoproteínas. Aqui nós temos a hemoglobina, com o ferro ligado em sua estrutura, que é o que dá a sua coloração, assim como a clorofila, que possui o magnésio, também dando a característica desse pigmento à estrutura dessas proteínas.
a hemoglobina, como a gente viu, esse grupo M, que é o que dá nome à estrutura dessa proteína, que é exatamente essa porção que tem esse ferro ligado, é a porção responsável pelo transporte de oxigênio. É exatamente aqui a porção que será responsável por transportar esse oxigênio, sendo assim uma proteína importantíssima para a nossa sobrevivência, já que o nosso oxigênio ele precisa circular para ir para os órgãos, onde a gente vai acontecer o processo de respiração celular, para que seja produzido também energia, como vocês vão ver na próxima bioquímica, na bioquímica metabólica, como que acontece esse processo a partir da degradação dos nossos compostos e também da presença desse oxigênio para que ocorra essa respiração celular, com o intuito de produzir ATP para fornecer energia para as diversas funções que o nosso corpo necessita fazer. Bem como também a clorofila, que possui essa estrutura ligada, que é responsável por esse pigmento verde, importantíssimo para as plantas, que é exatamente devido à clorofila que as plantas conseguem realizar a fotossíntese, que é tão importante para elas. E para a gente também, já que é através dela que ela recicla o nosso oxigênio, libera um oxigênio. Então, assim, como a gente viu, as proteínas, elas são polímeros formados por aminoácidos, e desempenham as mais diferentes funções. No organismo humano, existem milhares de tipos diferentes de proteínas, que executam as mais diversas funções. A gente viu algum exemplo dessas funções que essas proteínas desempenham. Elas possuem função estrutural, como por exemplo o colágeno, que a gente viu, ou a queratina. Função hormonal, como por exemplo a insulina, que a gente viu. Função nutritiva, que é exatamente a composição dos nossos músculos. Esses aminoácidos, eles formam proteínas que irão compor os nossos músculos. Funções enzimáticas, como por exemplo, as diversas proteínas que participam da glicólise, que é um metabolismo que uma via metabólica importantíssima para a manutenção da nossa energia, que é a fonte da nossa energia que a gente precisa repor para construir as diversas outras estruturas do nosso corpo. Então, as enzimas que participam desse tipo de reação metabólica, como por exemplo a fosfofrutoquinase, que vocês verão na próxima bioquímica, é uma proteína que desempenha uma função enzimática. Então, todas as enzimas que possuem essa função, que catalisam essas reações, elas são proteínas. Toda enzima é uma proteína. Porém, nem toda proteína é uma enzima. Também possuem funções de defesa, como as imunoglobulinas, que a gente viu como exemplo. E, de novo, função enzimática. Por que eu tô batendo nessa tecla? Porque as diversas reações que acontecem no nosso corpo são desempenhadas por enzimas. Então, elas por si só já representam a grande diversidade e a grande importância do papel biológico das proteínas pra gente. Então, assim, como elas têm as mais diferentes funções, eu vou citar alguns exemplos aqui e onde a gente pode encontrar, qual seria a sua localização e função, para vocês notarem o quão diferentes são as funções dessas proteínas. Por exemplo, as enzimas. Um exemplo de enzima, só um dos exemplos, existem milhares. Ácido graxo sintetase. Qual a sua função? Ela catalisa a síntese de ácidos graxos. Reserva energética, por exemplo, a albumina, onde ela é localizada? Na clara do ovo. Transportadoras, como a gente falou, a hemoglobina, qual a sua função? Transporta oxigênio no sangue. Protetoras, os anticorpos, o que elas fazem? Bloqueiam substâncias estranhas. Então, são elas que nos ajudam a vencer determinadas doenças causadas por organismos estranhos ao nosso corpo. Hormonais, como por exemplo a insulina, que regula o metabolismo da glicose. Estruturais, como a gente também viu, o colágeno, que estão presentes em tendões, cartilagem, nos nossos pelos, que participam da estrutura dessas porções. Contráteis, como por exemplo a miosina, que elas são constituintes das fibras musculares e é o que nos permite estender e voltar o nosso músculo, fazer os movimentos musculares. Então, são essas miosinas, que também são chamadas de contráteis. Então, como a gente pode ver, as proteínas, elas são um grupo muito importante e diverso, possuem as mais diversas funções e localizações no nosso corpo.
Eu gostaria que todos vocês respondessem esse exercício, é só essa questão, e mandassem a resposta lá pro Google Sala de Aula. Vocês leiam e marquem a alternativa que vocês acham que é, e aí me mandem a resposta lá no Google Sala de Aula. Vou ficar esperando a resposta de vocês, é com relação ao nosso assunto, e é só essa questão que eu gostaria que vocês respondessem. Então é isso, pessoal. Recapitulando, as proteínas são formadas por aminoácidos e é a sequência desses aminoácidos que vai caracterizar cada uma dessas proteínas. Existem de 20 a 21 tipos de aminoácidos que participam dessa composição das proteínas. Elas podem se agrupar de 4 formas diferentes, que é o que a gente chama de estrutura primária, que é aquela sequência dos aminoácidos, estrutura secundária, que são as interações dos aminoácidos próximos, formando aquelas 2 estruturas que a gente viu, como alfa-hélice ou folhas beta. Também podem se agrupar formando uma estrutura terciária, que seria cada uma dessas estruturas, certo? Cada uma dessas estruturas aqui seria a estrutura terciária, que é exatamente a interação entre os aminoácidos distantes. E algumas proteínas podem ter estruturas quaternárias, como esse, por exemplo, aqui, que são vários polipeptídeos associados. No caso dessa daqui, ela tem 6 subunidades. Então, algumas proteínas podem ter essas porções maiores, que a gente chama de subunidades, e interagir formando o que a gente chama de estrutura quaternária. E existem também diferentes tipos de proteínas simples, proteínas conjugadas, que também podem ser classificadas com relação à sua forma, sendo classificadas em fibrosas ou globulares, enfim. É um assunto diverso e um assunto muito importante, porque as proteínas, como vocês viram durante todo o assunto, elas possuem as mais diferentes funções no nosso corpo. Então, bons estudos e fiquem com Deus!